Precioso recordar hoje o Dia das Mães. E eu não sei como é que você passou esse dia como mãe, com os filhos. E essa data é muito especial. É uma data que existe e existe esse momento de um reconhecimento, né? Eu não sei como é que foi teu dia hoje, mamãe. Como é que foi o teu dia hoje, filhos junto com as mães. E é interessante que essa data é a segunda data onde tem mais vendas no comércio. Só perde para o Natal. E nesse momento de uma crise, muitas pessoas pensarem agora, o presente, os comerciantes e agora perdendo um grande momento. Mas nós não podemos transformar nesse dia como um dia de esconder a nossa ingratidão. Ou seja, passamos todo um ano ali sem uma telefonada para a mamãe, sem um conversar com a mãe, uma visita à mamãe. Aí chega no dia das mães, aí vamos lá com um sorriso. Mas nós temos que saber e lembrar que esse dia é muito precioso. Porque nós temos que lembrar que tivemos uma mãe que formou muito daquilo que nós somos hoje. E a presença da mãe é uma presença muito forte na vida dos filhos. E tenta lembrar agora, se está junto aí com a tua mãe, compartilhe, fala com ela alguma coisa do que foi importante da vida dela na tua vida nesse período, na tua história. Se a tua mãe está contigo, pode dizer, mãe, eu não vou esquecer daquele dia que você me ensinou, do que você me falou. Pode ser até de um bolo, mas pode ser principalmente de uma atitude comportamental. O que foi? E é interessante, nós lá da Itália, o aspecto cultural da mãe é muito forte. E nós sempre fazemos uma brincadeira, a mãe lá se escreve com 3M, mamá, com 3M. Ou seja, a presença da mãe é muito forte junto aos filhos. E esse aspecto cultural italiano, eu acho que está chegando no Brasil, onde temos muita presença forte da mãe e começa a incutir na vida dos filhos de valores que se tornam identidade dos filhos. Você, mãe, já percebeu quantos valores você ensinou para os teus filhos que hoje estão vivendo? E eu queria hoje trabalhar numa frasezinha até, tal pai, tal filho. Acho que não é bem assim. Eu acho que hoje nós estamos trabalhando mais no aspecto tal mãe, tal filho. E a gente pode dizer até de um modo muito claro, são verdadeiros filhos da mãe. São essas pessoas que estão vivendo com características muito mais próximas da mãe do que os pais. Os pais hoje eles estão muito ausentes, é questão de trabalho, compromissos, viagens, e muitas vezes quando estão a casa, deixam essa responsabilidade com as mães. Por isso o comportamento dos filhos hoje estão se identificando mais com as mães. E é grande a responsabilidade da mãe. Por isso hoje estamos celebrando, comemorando o Dia das Mães, porque é uma pessoa que fez parte de uma história da nossa vida, da minha vida, e muito do que nós somos hoje é essa pessoa, é a mãe. E ela tem esse valor muito especial, porque a presença física, a presença emotiva, a presença afetiva da mãe é muito mais presente do que a do pai. Por isso que a mãe hoje não é só um dia para se lembrar dela, tem que ser outros dias, porque muito do que nós somos hoje tem parte dela. Por isso que essa história da presença da mãe, nós ficamos pensando, é atualmente, mas não é atualmente. Se nós começamos a olhar os princípios, os valores bíblicos e começando a ver as histórias bíblicas, nós vamos ver quanto a mãe foi fundamental no processo dos filhos. Vamos lembrar de Rebeca? E é interessante, Rebeca, a mãe de Jacó. Jacó, pai de José e mais alguns filhos. Interessante que Rebeca ensinou a Jacó o quê? Que tinha um filho favorito. Pobre de Esaú, em relação a Rebeca. Aí nós vemos que Jacó tem José como filho favorito. O caos que criou na vida, na história de Rebeca, também se transmitiu para um caos que criou na história de Jacó, com José. Ou seja, ela ensinou esse princípio e Jacó aprendeu. Por isso que aquilo que ele viu, ele aprendeu e ele fez. Podemos pensar também um aspecto até positivo, vamos dizer agora, de Eunice, de Lode com Timóteo. E 2 Timóteo, capítulo 1, 5 diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lode, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.
Interessante, a avó Lloyd ensinou Eunice. Eunice aprendeu com a sua mãe e ela transmitiu. Interessante que a gente vê que Timóteo tem essa fé sincera. Por quê? Porque ele viu em Eunice, a sua mãe, e mantém isso. Ele viu, ele aprendeu, ele manifestou. Então, esse aspecto da presença da mãe, que começa a formar uma futura geração. Ana confiava em Deus com todo o coração, dependia de Deus. Samuel, ele cresceu conhecendo Deus, porque ele também soube da sua mãe que fez isso. Por isso que Samuel viu, aprendeu e manifestou. Mãe, o quanto você é importante na formação dos teus filhos. Vocês estão formando uma nova geração. Por isso que esses valores que os filhos estão aprendendo virão de ti, mãe. Por isso que os teus filhos viram em ti, aprenderam de ti e vão manifestar. Por isso que você, mãe, tem que saber que os valores que você está transmitindo para os teus filhos, a futura geração vai seguir. Por isso que, mãe, a tua responsabilidade é muito grande. Os valores que você ensina são muito especiais, são profundos. Mãe, tu não conseguiu perceber ainda o que você está formando. É a futura geração. E hoje eu gostaria de trabalhar com uma mãe que se tornou muito especial na história. É a Maria, a mãe de Jesus e de outros filhos. É a Maria. Eu vou ler aqui de Lucas 1, 28 a 50, mas somente alguns versículos, onde nós começamos a ver características de Maria, de que ela aprendeu, conheceu de Deus e transmitiu aos seus filhos. Lucas 1, 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois eis que ao chegar aos seus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Esse é o Cântico de Maria, uma história que Maria está transformando de uma música. Ela, a mãe de Jesus, homem. E Jesus cresce com esta mãe junto com seus irmãos e irmãs, e Jesus aprende. E por isso que vamos pegar nesse texto de valores que Maria ensinou e que seus filhos aprenderam. Que Maria ensinou, que eles viram, cresceram e manifestaram. Primeiro ponto importante que Maria nos ensina aqui, ela diz assim: sou uma serva. Sou uma serva. Lucas 1,38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Sou a mãe do meu Senhor. Interessante esse jogo de palavras. Sou a mãe do meu Senhor. Então, esse jogo de palavras de Maria, essa serva do Senhor, que se cumpre segundo a tua palavra. O exemplo de mãe é ser serva do Senhor. Se é o primeiro princípio que nós temos que ensinar aos nossos filhos, é que nós somos servos. O primeiro princípio, mãe,
que teus filhos têm que ver em ti é que tu és a serva do Senhor. O completo reconhecimento que o Senhor é o Senhor. Aquela palavra de Deus que parecia impossível de aceitar-se, cumpriu-se. E ela aceitou. Aquilo que parecia uma loucura, ela reconhece, ela aceita. Ela reconhece que é do Senhor. A mãe serva tem submissão àquilo que o Senhor fala. O conhecimento de Deus, eu sei que o Senhor fala e eu cumpro, porque eu conheço Ele. Maria é serva do Senhor e foi escolhida. Tu és, mãe, a serva do Senhor e tu foste escolhida. Fostes escolhida. Então, uma mãe que mantém o senso de humildade, uma mãe que sabe o seu lugar diante do Senhor que fala. Por isso que os filhos olham, percebem que esta mãe se submete à palavra de Deus, e essa mãe que se submete à palavra de Deus é a bem-aventurada. Os filhos observam essa mãe que vive na palavra de Deus e é bem-aventurada. Eles, os filhos, também querem ser bem-aventurados e descobrem que o segredo é ser servo do Senhor. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono de Davi, o seu pai. Maria sabia que aquele que deveria nascer seria grande. Uma mãe sabe que aquele a quem ela se submete é grande, é Jesus. Por isso que um servo faz o reconhecimento de que alguém é mais grande, é maior do que mim. Por isso que Maria disse que esse é grande, é o maior, é o precioso, é Jesus. Mãe serva, exalta o Senhor Jesus. Faz ver aos filhos que o Senhor Jesus é o grande, é o maior. Por isso que é precioso quando colocamos Jesus como o grande, e não somos nós. Eis, eu sou a tua serva. Essa é a palavra de Maria. E uma mãe quando diz assim, eis, eu sou a serva de Deus, eu sou a serva de Jesus. Aí existe a exaltação a esse Jesus. Maria tinha o risco de ser morta. Ela sabia desse risco, mas ela obedeceu. A obediência como servos ao Senhor nos traz muito risco. Uma obediência como servos ao Senhor traz risco sobre nós. Mas eu obedeço a esse Senhor. Eu sou o servo do Senhor, sabendo dos riscos que ocorrem. Obediência traz perseguição. E a nossa sociedade tem muitas vezes aquele comportamento de perseguir aqueles que estão vivendo na luz em obediência ao Senhor. A mãe sabe que a obediência produzirá conflitos, mas ela sabe que ela é a serva e segue a esse Senhor. Filhos verão e seguirão, pois percebe que tem algo mais valioso nessa perseguição, que é ser a serva do Senhor. Verão e seguirão. Por isso que somos muito mais propensos a não enfrentarmos lutas, porque nós não sabemos o que significa ser servos. Hoje nós temos uma geração de jovens que não querem lutar, que não querem combater, que não querem esforço. Temos uma geração de jovens muito preguiçosa, uma geração de jovens que não sabe o que é luta, porque não estão vendo o valor de ver uma mãe que é serva, que luta, que combate e que mostra o que é bem-aventurada no momento da luta, do combatimento. Por isso, mãe, seja serva. Os teus filhos verão e eles vão iniciar a combater por esses valores que tu estás vivendo hoje. Eles verão, eles vão aprender e vão manifestar. Maria conhecia bem o Deus que ela estava servindo e era pronta. Os teus filhos verão em ti isso e eles vão conhecer um Deus. Estarão prontos a combater por este Deus e não por outros valores que não dão a nós nada de especial. Segundo aspecto de Maria, ela reconhece o grande Deus. Lucas 1,49, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Porque me fez grandes coisas o poderoso, ela reconhece o grande Deus. Maria aprende e vive o sobrenatural de Deus. Ela crê no poder de Deus. Ela estava grávida sem um contato com um homem. Isabel, sua parente, idosa e estéril,
estava grávida. Então ela vê dois grandes milagres que Deus permitiu. Ou seja, uma mãe que crê e vive no poder do sobrenatural de Deus. O poder de Deus se torna a vida de Maria. Ela conhece esse Deus poderoso como experiência própria. Por isso, uma mãe que começa a ensinar os filhos, ela reconhece, não somente conhece, reconhece o poder de Deus e ensina os seus filhos. E os seus filhos começam a perceber que ela está vivendo no sobrenatural de Deus e transmitindo esses grandes milagres de Deus que ela está vivendo, e os filhos começam a ter sede desse Deus vivo. Essa palavra de uma mãe que fortalece os filhos ao conhecimento de Deus. Os filhos verão este Deus poderoso e crescerão dentro dessa casa temendo a este Deus. Mãe, tenha experiências vivas com os milagres, o sobrenatural de Deus. Compartilhe essas experiências de Deus. Transmita esses valores profundos de um Deus poderoso aos teus filhos. Eles têm que ver que o grande herói é esse Deus. Eles têm que conhecer que esse Deus pode fazer tudo. E os milagres acontecem. Uma mãe que conhece e reconhece o grande Deus, ela transmite aos filhos. E esses filhos verão, vão aprender e vão transmitir. Essa futura geração tem que continuar a conhecer o grande Deus. Ensine a eles. Terceiro aspecto de Maria é que ela era feliz. A felicidade entrou no coração dela. Lucas 1,42, bendita és tu entre as mulheres. Feliz é você entre as mulheres. Feliz, bendita entre as mulheres, não é acima das mulheres. O quanto é precioso essa Maria no meio das mulheres, bendita, abençoada, feliz. Lucas 1, 45 e 46, bem-aventurada que creu, pois não hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Maria engrandece ao Senhor porque era bendita, era feliz entre as mulheres. Felicidade não é um matrimônio cheio de dinheiro. Felicidade não é um matrimônio com valores humanos. Felicidade não é ter realizações profissionais. Felicidade é ter vida de experiências com Deus e ser usada por Deus. A felicidade é quando eu sou um instrumento de Deus na minha vida. A felicidade é quando eu sei que Deus me escolheu para algo precioso e valioso. E Deus nos chama e nos escolhe para algo precioso e valioso. Maria era feliz por isso. A felicidade não é somente crer no Senhor. A felicidade é saber que Deus está usando a minha vida para um processo maior. A felicidade é descobrir que a pessoa de Deus me escolheu. E eu sou instrumento de Deus. E eu sou feliz entre as pessoas. E os meus filhos verão essa minha felicidade porque eu estou sendo usada por Deus, um instrumento de Deus para algo ainda maior. A felicidade é saber que esse Deus está presente na minha vida. E Deus quer usar a minha vida nesse processo. E por isso que Maria, na sua felicidade, estava transmitindo aos filhos. Mãe, seja um instrumento de Deus para algo maior que tu ainda não vistes. E para que teus filhos possam aprender o que significa ser um instrumento de Deus. E seja contente e feliz com isso. Por isso que o reconhecimento está além do conhecimento. Não é somente conhecer a Deus, é reconhecer Deus na minha vida. E o reconhecer Deus me faz feliz. Precioso. Tu queres filhos felizes? Compartilha a felicidade do que Deus está usando a tua vida. Tu queres ver os teus filhos felizes? Não comece a instruir os teus filhos somente neste mundo, a estar bem nesse mundo, mas que teus filhos sejam usados por Deus. E quando teus filhos serão usados por Deus, eles estarão satisfeitos e felizes. A felicidade é isso. Ensine teus filhos a serem instrumentos de Deus. Eles verão em ti. Eles aprenderão de ti. E eles vão manifestar isso. A serem felizes quando forem instrumentos de Deus. Porque eles dirão,
eu aprendi da minha mãe. Ela foi um instrumento de Deus. Por onde ela passou, por onde ela viveu. Eu também quero ser feliz como ela foi. Porque eu também quero ser um instrumento de Deus. Quarto passo, Maria reconhece que precisa de salvação. Lucas 1, 46 a 48. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou na baixeza de sua serva. O meu espírito se alegra do Deus, meu Salvador. Uma mulher que adora o Senhor e reconhece como seu Salvador. Reconhecia que Deus estava acima e Ele era digno de adoração. Mãe, compartilhe com teu filho que nós precisamos da salvação. Compartilhe com teu filho e reconhece que tu precisas da salvação. Maria disse isso. O meu Deus, o meu Salvador, eu preciso do Salvador. Você, mãe, tem que compartilhar a experiência de fé, transmitir essa experiência de fé para que o teu filho também seja salvo. O quanto é precioso ver essa característica de mãe, humildade, dependência de Deus, é Ele que me salva, não é mérito meu. A minha salvação é uma experiência pessoal. Essa mãe chama o Deus de poderoso porque sabia dos seus próprios limites e que precisava de uma salvação de Deus. Dentro de casa eu vou ensinar aos meus filhos um processo de salvação, uma experiência minha de salvação. Não é a igreja que vai ensinar a salvação aos teus filhos. Não é o pastor, não é o líder do teu grupo. Não, é você, mãe. É você que vai instruir os teus filhos no processo de conhecer a Deus pessoalmente e ter uma experiência de salvação com o Senhor. É ensinar os filhos que existe uma salvação que vem do Senhor. Não é mérito pelo que teus filhos fazem. Não é mérito pelo que teus filhos vivem. Não é mérito teu. É o mérito do Senhor que vem na busca e que dá uma oportunidade ao filho. Os filhos verão em ti a salvação do Senhor. Os filhos vão aprender os passos para a salvação e eles vão manifestar isso em experiência pessoal de vida, em buscar o Salvador da alma. É a experiência que Maria ensinou, que uma mãe ensina e que os filhos vão aprender. E o último ponto, e aqui nós vamos fugir de Lucas, mas vamos continuar no mesmo autor, que é no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Que o último ponto é que Maria orava e ensinava os filhos a orar. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Os irmãos de Jesus estavam com Maria em oração. A vida de oração é uma vida de dependência de Deus. Mãe, tu tens orado com os teus filhos? Tu tens tomado a iniciativa de puxar os teus filhos e orar junto com eles? Não é somente no momento de dormir, mas é no momento quando eles chegam da escola triste, ou quando eles chegam da escola muito felizes, e você diz, vamos orar, para que você reconheça essa alegria que foi o Senhor. Vamos orar, para que essa tristeza no teu coração o Senhor possa te cuidar. É quando teus filhos chegam de um trabalho ou chegam em casa de uma dificuldade, de uma luta, de um conflito, com uma alegria. É a mãe que toma a iniciativa. Vamos orar, porque ao Senhor é a glória. É a Ele que vou abrir o meu coração. E o orar é você transmitir aos filhos que você tem intimidade e relacionamento com Deus, com o Pai. Maria orava com seus filhos, mesmo depois que Jesus foi aos céus. Naquela casa tinha Maria orando com os filhos. Por isso Maria é um exemplo de mãe que ensinou o significado de estar com os filhos em oração. Porque estar em oração com os filhos é dizer, nosso Deus, a Ele que nós temos intimidade, é a Ele que nós chamamos de Pai, é a Ele que nós vivemos uma profunda reconhecimento de história das nossas vidas. É o falar com Ele. É o escutar a Ele. Aquela casa se tornou uma casa onde a oração se fazia parte. Era que a história daquela casa era uma experiência viva com Deus. Deus era o centro. Por isso, seja uma mãe que comece a influenciar os teus filhos
a viver uma felicidade de um servo, de uma serva, conduzidos pelo poder de Deus na dependência de uma oração. Seja uma mãe que seja serva. Seja uma mãe que reconhece um Deus poderoso. Seja uma mãe que viva essas experiências dos milagres de Deus. Seja uma mãe que dependa de Deus para a salvação. Seja uma mãe que ensine os filhos a importância de orar, de compartilhar, de viver essas experiências com Deus. Seja uma mãe viva com o Senhor, junto com os teus filhos. Porque, mãe, a futura geração está nas tuas mãos. Você está formando hoje tal mãe, tal filho. E que teus filhos sigam os valores de Deus que você está ensinando. É o Dia das Mães. E hoje é uma mensagem de chamar a atenção, de ver esses valores especiais que você possa ensinar aos seus filhos. Amém? Vamos orar? Se está em casa com teus filhos, abrace. Se teus filhos estão juntos, pegue na mão. Se é grande, se é pequeno, não importa. Vamos orar juntos nesse momento, que possamos viver essa experiência com os filhos. Vamos orar? Nosso Pai, te damos graças, porque Tu cuidas de nós. Muito obrigado, Deus, que esse dia de mãe, onde nós podemos reconhecer que foi uma mãe, um presente Teu, para nós como filhos. E obrigado por cada mãe, ó Deus. Abençoe e dirija, revele-se, cuide. Muito obrigado, Deus, porque o Teu poder está agindo, a Tua graça. E abençoe a cada mãe. E que esse momento com os filhos seja algo especial e único. No nome de Jesus, ó Pai, as Tuas bênçãos. Amém, Senhor. Amém? Um abraço. Um abraço a todos vocês. E pode se abraçar com mãe e com filho aí.